essa figura que está aparecendo aí na tela para vocês é a figura do chanceler Otto von Bismarck. O Bismarck é o grande responsável pela articulação da unificação alemã. Então, eu vou falar ainda muito dele nesse vídeo. Boa parte vai ser voltada à figura do Bismarck, porque não tem como falar de Alemanha no século XIX, principalmente na segunda metade, não tem como falar de unificação da Alemanha sem falar do Bismarck. Então a gente começa o vídeo já se familiarizando com a figura do Bismarck. Mas antes de chegar no Bismarck, falar um pouquinho da ideia que eu falei, que eu apresentei, na verdade só apresentei o nome, mas eu não falei na videoaula passada, que era a ideia do Zollverein. Então, em 1818, ainda antes do Bismarck, é criado o Zollverein. Quando a gente fala de unificação alemã, a gente está falando de unificação de, pelo que eu vi lá, parece que eram 39 estados, 39 reinos, cada um com sua particularidade, com seu tamanho, com seus governantes e tal, sob meio que a tutela da Prússia. Então, eu falei do dualismo alemão. O que a gente vai ter, então, principalmente depois da derrota do Napoleão, essa coisa toda? A gente tem a Prússia e a gente tem a Áustria, os dois grandes reinos, ou os dois grandes estados que vão representar a ideia do nacionalismo alemão. A Prússia, ela acaba se tornando o mais forte deles. A Áustria, ela meio que está fora dessa liga que surge aí com o Zollverein. Então o que é o Zollverein? Uma área de livre comércio de pessoas entre os estados alemães, sem a Áustria. Então, ou seja, isso vai ser muito útil para a Alemanha se desenvolver. Porque, de alguma forma, as regiões mais ricas, como por exemplo a Prússia, vão acabar investindo em regiões mais fracas, em regiões mais pobres, para que haja um desenvolvimento igualitário, haja um desenvolvimento generalizado dos estados alemães. É o primeiro passo para se começar a unificação. Então, essa área de livre comércio de pessoas, assim, você pode comprar e vender. Um país, um estado germânico pode comprar e vender do outro com menos impostos ou sem impostos, porque se é livre não tem impostos, né? E ao mesmo tempo as pessoas podem passar sem precisar de documentos e tal. Há um livre trânsito. Isso favoreceu muito a Alemanha como um todo. Embora a elite dos grupos mais ricos não ficou muito feliz, e é o que a gente vai perceber que é onde entra o traquejo do Bismarck, a importância do Bismarck, apesar dos ricos, né, dos Junkers, que eram os nobres da Alemanha, não ficarem lá muito felizes com isso, principalmente os da Prússia, ainda assim isso foi muito útil para a Alemanha, para ela poder se desenvolver como uma nação unificada, né, e como uma nação forte, não só unificada, mas forte. Uma nação que pôde chegar a bater de frente com Inglaterra, com França. Então a Alemanha ela começa a se fortalecer a partir do Zollverein, essa área de livre comércio, de livre tratado entre os estados, com a Prússia como o estado principal. Então, eu já disse lá, já mostrei lá o mapa, acho que vale a pena a gente pegar e voltar. Pegar aqui, eu tenho o mapa dos estados alemães. Aqui a gente tem o mapa dos estados alemães. A região em azul, ela é a região que vai estar muito ligada à Prússia, né? É a grande Prússia aí. A Prússia, ela tem uma importância tão grande, inclusive na filosofia. Foi na Prússia, embora ele está bem antes, foi na Prússia que viveu Kant, né? O Kant ele nasceu e viveu a vida toda em Königsberg, então a gente vê como já havia um desenvolvimento. Aliás, é com Kant que começa a filosofia alemã, praticamente. A gente praticamente não tem nome antes do Kant. Teria o Wolff, mas o Wolff é muito pouco conhecido. Você tem Kant, depois vem Hegel, Marx, Heidegger, enfim, você tem uma leva ali, o Fichte, Schelling, enfim. Estou falando porque é a minha área, tem que citar esses caras, principalmente o Kant, não tinha como deixar de citar. Então
Então a Prússia ela já tem uma importância muito grande, ela vai se associar aos outros estados, tal, fazer o Zollverein, né, incitar o Zollverein, e com isso vai haver o desenvolvimento. E aí começa a ideia da união de uma grande nação. A grande nação germânica, o grande Reich, o grande império germânico, o grande império alemão. Os esforços de unificação começam então em 1848. 1848 é um ano muito conturbado na Europa, porque é o ano da Primavera dos Povos, das grandes revoluções, não só liberais, mas das grandes revoluções sociais, das grandes revoluções populares. É a primeira vez que o povo vai às ruas, não só às ruas no sentido de se manifestar como a gente vai hoje, mas vai às ruas pegando em armas, indo para a guerra contra a burguesia em alguns lugares, principalmente você pega a França, que era o lugar que estava mais avançado, por causa do... já estava praticamente 50 anos vivendo o cenário revolucionário. E aí a gente tem na Alemanha, o espírito revolucionário entra, mas ele entra de uma outra forma. Né? Ele não vai entrar da mesma forma como estava ali na França, porque na Alemanha não se tinha passado nem por uma revolução liberal. A derrubada de um regime autocrático, um regime absolutista, para a entrada num regime liberal, num regime burguês. É exatamente buscando chegar a um regime burguês, a um regime democrático, que vai se formar em 1848 um parlamento alemão, um parlamento em que todos os povos germânicos, né, membros de todas as nações, estariam representados. O problema é que você tinha nações muito pequenas, né, tanto que nos mapas ali, quando eu estava pesquisando para fazer isso aqui, tinha alguns que vinham legendas do tipo, há estados que não dá para representar porque são muito pequenos, não daria para entrar no mapa e tal. Então, o parlamento alemão ele vai ter essa ideia então de se criar uma Alemanha unificada e ao mesmo tempo democrática, e óbvio, por isso vai haver um boicote das forças reacionárias, ou seja, as forças conservadoras, né, os mais conservadores não vão ser muito a favor da unificação, porque a unificação nesse processo ela acaba levando ao enfraquecimento daqueles que já estão no poder. Quem vai sair beneficiado com isso seria uma burguesia, mas não a classe, a aristocracia, a classe, né, dominante. Então, só para deixar claro, em algum momento eu vou falar sobre isso, mas a gente tem... Esse momento da história ele é muito marcado pela disputa entre duas classes que têm dinheiro, a aristocracia e a burguesia. A aristocracia é a classe social que tem dinheiro e poder. A burguesia tem dinheiro, mas não tem poder. A burguesia começa a fazer revoluções para ela chegar ao poder. E aí, o que está acontecendo na Alemanha é isso. É que é uma disputa muito mais política do que revolucionária, como, por exemplo, foi na França. Em 1858 chega o Guilherme, mas antes de chegar no Guilherme, então só para a gente voltar lá na questão. Então, só para a gente entender tudo isso aqui, o cenário que vai levar a Alemanha ao processo que vai gerar a unificação da Alemanha, ele começa dentro, como eu já disse lá no vídeo anterior, da perspectiva liberal e da perspectiva nacional. Então você tem uma perspectiva nacionalista, a ideia de que a nação alemã precisa, né, o povo alemão precisa de uma nação, precisa de um Estado organizado, para também poder chegar à glória, chegar ao ápice do seu poder político, econômico e tudo mais, da mesma forma que a Inglaterra, da mesma forma que a França, né, da mesma forma que os Estados Unidos está surgindo lá na América, enfim, que essas grandes nações, a Alemanha também precisa do seu Estado-nação. E é muito interessante, porque eu tinha citado filosofia agora há pouco, a gente vê como, por exemplo, na filosofia hegeliana, Hegel é um filósofo que morreu em 1831, na filosofia hegeliana, a gente vê como há uma forte defesa do espírito alemão. O espírito absoluto hegeliano se encarna no Estado alemão. Você pega a filosofia da história do Hegel, ele fala que o ápice do desenvolvimento da humanidade está no Estado alemão, está no Estado germânico. Né?
Então, os alemães eles sentem essa necessidade, formar um Estado para a partir daí chegar à glória do seu povo, da mesma forma como a Inglaterra, a França e outras nações. Essa situação vai ter seu ápice com o rei Guilherme da Prússia assumindo o poder. Primeiro ele assume como regente, porque o irmão dele estava doente, o irmão dele teve um problema cerebral, ele assume como regente, e aí ele vai ter duas figuras que vão ser muito importantes no seu reinado. A primeira delas é o Moltke, Helmut von Moltke, que é o ministro da guerra. Vamos pegar uma fotinha do Moltke. Aqui a gente tem o Moltke. O Moltke ele vai ser o grande responsável por rearticular as tropas prussianas e alemãs como um todo para suas estratégias bélicas, para suas estratégias de guerra. Tanto que a invasão da França, depois na Primeira Guerra, ela já tinha sido arquitetada por Moltke, enquanto ele estava vivo, enquanto ele ainda era ministro da guerra. Depois ela vai passar por mudanças, o plano que o Moltke tinha passa por mudanças, e aí teve um outro general que reformula a coisa para adaptar ao momento. Mas o Moltke ele é uma figura importante, e a segunda figura, que eu já mostrei para vocês, é o nosso amigo Bismarck. Então, os dois vão ser as grandes figuras aí, enquanto o Moltke vai ser o responsável pela organização das tropas, o Bismarck vai ser o grande responsável pela articulação política dentro e fora da Alemanha. E aqui a gente tem o rei Guilherme I, que depois vai se tornar o imperador da Alemanha unificada. Os dois, então, vão ser os responsáveis. Em 1862, o von Bismarck assume como chanceler da Alemanha. O texto que eu li no começo do primeiro vídeo, do vídeo passado, era exatamente um texto do Bismarck, era um texto, melhor dizendo, é um discurso que o Bismarck fez na Câmara, falando que a Alemanha, para ela poder se unificar, ela precisa ir para cima com tudo. Em outras palavras, é isso que ele está falando, o ferro e sangue. Precisa ir para cima com tudo. Não dá mais para a Alemanha ficar titubeando. Se quer um futuro grandioso, tem que ir com tudo. Então, Bismarck é a principal figura na unificação alemã, e ele vai empreender o que a gente chama de Realpolitik. O que é essa Realpolitik? A gente pode traduzir Realpolitik como política da realidade, política realística, política do possível. É a ideia de que na política não há amigos e inimigos. Na política a gente tem aliados de ocasião e talvez inimigos de ocasião. Não dá para eu me fiar, é essa concepção bismarckiana, e o Bismarck não é o único que vai defender isso de alguma forma remonta a Maquiavel, enfim. Não dá para eu confiar, não dá para eu me fiar, me ficar preso na minha concepção se eu quero um futuro grandioso. Pode ser que eu tenha que fazer aliança com o meu inimigo, pode ser que eu tenha que combater meus aliados em algum momento. A política é isso, né? Ela é meio suja. E o Bismarck tinha essa plena concepção. Tanto que ele vai pretende terminar esse vídeo falando sobre isso, ele vai terminar o seu período como chanceler fazendo alianças ali com diversos dos seus inimigos para tentar evitar uma possível guerra. Aqui começa o momento das guerras. A Alemanha, então, sob Bismarck e sob Guilherme, começa o seu processo de só acertando aqui, gente. A Alemanha começa o seu processo, então os estados germânicos começam o seu processo de unificação liderados pela Prússia. Lembrando que a Áustria está fora desse processo, então a Áustria não tem lá muita, embora seja também germânica, é deixada de lado, exatamente porque poderia ofuscar a força da Prússia. E aí é interessante, porque é um processo que, por um lado, é liderado pela Prússia, mas não é só um processo de expansão prussiana, é também um processo de unificação como um todo. É a Realpolitik do Bismarck.
talvez a ideia original até fosse que a Prússia se tornasse o grande Império Prussiano, alguma coisa assim. Mas como não beneficiou somente a Prússia e os outros se tornaram meio que colônias, não, foi um processo que acabou levando o benefício para todos os estados germânicos que formaram depois a Alemanha, quando unificou. Isso acabou levando com que que o processo desse tão certo. E por isso que o Bismarck acabou ficando tão famoso na história do Ocidente, na história da Europa, na história relativamente recente aí da humanidade, porque a gente está falando de eventos que aconteceram há 150, 160 anos. Historicamente, isso não é um período longo. São essas situações que mostram para a gente como que o Bismarck tem uma importância e toda essa situação acabou acontecendo. Então, graças a esse processo de fortalecimento, a Alemanha vai acabar se envolvendo em guerras. Né? Ela vai se envolver em 3 conflitos, que eu já citei lá no vídeo anterior, que vão ser importantes para a sua imposição como grande potência na Europa. Porque nos 3 conflitos ela vai sair vitoriosa. Né? O primeiro deles é a questão com a Dinamarca. Né? Os dinamarqueses dominavam, na verdade, assim, existia um ducado, existia uma dupla de ducados ali que eu citei, né, Schleswig e Holstein. Principalmente Schleswig era dominado por maioria, era ocupado por maioria alemã. A Dinamarca, por acordos que existiam antes, não tinha o direito de dominar o ducado de Schleswig, tanto que por isso que essa guerra vai se chamar também, vai entrar para a história como Guerra dos Ducados. E há um levante, né, da população alemã contra a dominação dinamarquesa, e obviamente os alemães, os prussianos aí, vão para cima da Dinamarca. Vão junto com a Áustria. Vai ser uma ação conjunta entre alemães e austríacos. E rapidamente os dinamarqueses são derrotados. Schleswig e Holstein, né, passam à dominação conjunta de Áustria e de Alemanha. E aí que vai dar merda. Por que vai dar merda? Porque eles não chegam num acordo quem vai dominar e austríacos e alemães entram em guerra. Então, depois da vitória dos austríacos e dos alemães sobre os dinamarqueses, esses 2 povos vão entrar em guerra. E óbvio, é uma guerra que para o Bismarck ela é muito bem vista. Para o Bismarck, para o Moltke, para o Guilherme I, é bem vista, porque é uma forma de tentar enfraquecer o Império Austríaco. Então é uma forma, tentando enfraquecer o Império Austríaco, a Alemanha e a Áustria entram em guerra. Os estados germânicos meio que se dividem. Uma parte vai a favor da Alemanha, outra parte vai a favor da Áustria, mas a Áustria é facilmente derrotada. Né? Então, lembrando que tinha esquecido desse ponto, mas está aqui, ainda bem que a gente coloca as coisas para... A Áustria, a Alemanha vai costurar uma aliança com a Itália. Né? A Itália também está no seu processo de unificação. A Alemanha vai costurar uma aliança com a Itália para vencer a Áustria. Quem assistiu meus vídeos, estão aí no canal, fiz a indicação no vídeo passado. Quem assistiu meus vídeos de Primeira Guerra Mundial, vão lembrar, a Tríplice Aliança, que era formada entre Itália, Alemanha, Império Alemão e Império Austro-Húngaro, ela já começou rachada no começo da Primeira Guerra. A Itália, quando entra na Primeira Guerra, a Tríplice Aliança já existia antes da Primeira Guerra. Eu vou terminar o vídeo citando as alianças, e a Tríplice Aliança é uma delas. A Itália, ela parte para o outro lado, para a Tríplice Entente, que era onde estava a Inglaterra, a França, enfim, exatamente por causa das confusões que ela tinha com a Áustria. Então, ou seja, a Itália e a Áustria já tinham as suas tretas que não estavam bem resolvidas.
foi um acordo artificial construído pelo Bismarck. Então, os austríacos são derrotados. Bom, com a derrota austríaca, quem vai meio querer se meter vai ser a França. A França, nessa época, é dominada, é governada pelo Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão, o Napoleão lá que os germânicos derrotaram, os prussianos derrotaram, junto com mais um monte de gente. Né? E havia um desejo também do Napoleão III em expandir o reino, expandir a França, e eles atacam por acordos feitos pelo Bismarck. Na verdade, o Bismarck vai meio que provocar. Né? Aqui a gente vê a guerra com a França, causada pela política de Bismarck em apoio a reis de origem alemães na Espanha, origem alemã, né? Coisa horrorosa isso aqui. Reis. A Espanha ela vai ter reis que vão ter origem alemã. E o Bismarck ele vai meio que arquitetar isso para quê? Porque os franceses vão se sentir cercados. Se vocês pegarem lá no mapa, vou voltar lá no mapa da Europa, e nesse sentido é a mesma coisa ainda hoje. Cadê? Europa atual. A gente tem aqui no amarelo a Espanha, à esquerda da França tem a Espanha, à direita da França a Alemanha. Então, ou seja, cercados por reis alemães dos dois lados, né? Então, gente de origem alemã governando a Espanha e gente alemã governando a Alemanha, a França corria um grande risco. Então, para que isso não acontecesse, para que isso não desse problema, o que a França faz? A França invade, começa uma guerra com os prussianos, com a Alemanha. A Guerra Franco-Prussiana é vencida pelos prussianos, pela Alemanha, e essa guerra, né, como eu disse, que foi causada pelos acordos do Bismarck, leva à vitória dos alemães com a captura do Napoleão III em 1871. Inclusive, isso daqui vai ser o contexto para acontecer a Comuna de Paris, que também quero fazer em algum momento um vídeo sobre ela. Guilherme I, na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, não à toa, o Tratado de Versalhes na Primeira Guerra vai ser imposto sobre a Alemanha para humilhá-la depois da derrota, porque antes da humilhação que a Alemanha passou na Primeira Guerra, a Alemanha vai humilhar a França na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes era o centro do governo francês. Era o lugar onde governavam os reis franceses. Na Sala dos Espelhos, que era uma das salas mais nobres, o Guilherme I é coroado imperador alemão. É meio que um recado dizendo, olha, estou sendo coroado aqui porque aqui é o lugar onde os grandes reis são coroados e quem é o grande rei da Europa sou eu. E a gente tem a entrega das regiões, a França é obrigada a pagar tributos pela derrota e ela vai ser obrigada a entregar as regiões de Alsácia e Lorena. A Alsácia e Lorena é a causa das duas guerras mundiais. É uma das causas das duas guerras mundiais. A França, ganhando as duas guerras, sempre pega de volta a Alsácia e Lorena. Porque o Hitler, quando invade, depois pega de volta, e aí a França pega de volta, enfim. Fica essa bagunça. Com isso, a unificação alemã acontece. E aí, para a gente concluir esse vídeo, que já está longo, né, eu pensei em 2 achando que daria, mas já vi que está bem longo esse segundo, o Bismarck vai criar um sistema de alianças entre os reis, entre os governos ali, para, em primeiro lugar, tentar isolar a França, que era óbvio, ia ser a primeira que ia querer vingança da Alemanha, e tentar deixar a Alemanha o mais neutra possível, o mais protegida possível. Então é a realpolitik do Bismarck. É que fazer aliança com quem é meu inimigo, ou fazer aliança com o amigo do meu inimigo, ou com o inimigo do meu inimigo, e assim vai. Então ele vai fazer a aliança dos 3 imperadores, a Liga dos 3 Imperadores, Rússia, Áustria-Hungria e Alemanha. Tanto que a Rússia, antes da Primeira Guerra,
Chegou a cogitar-se que ela poderia entrar na guerra do lado da Alemanha, é que como a Rússia tinha lá suas questões com a Iugoslávia, por causa do pan-eslavismo, né, a ideia de todos os povos eslavos também terem a sua nação, enfim, isso também isso acabou definindo o lado que a Rússia entraria na guerra. A força DUA da Alemanha e da Áustria, que vai ser a base para se chamar depois a Tríplice Aliança, que foi o que eu falei anteriormente, que não vai para frente, porque a Itália acaba traindo. E o Tratado do Resseguro, que foi um tratado que a Alemanha fez dualmente com a Rússia, exatamente para não haver... o principal objetivo era tentar isolar a França. A Rússia já tinha um tratado com a França, já não era daquele momento, já vinha de muito tempo. A Rússia ter um tratado, né, ter acordo com a França. Inclusive o rearmamento russo, preparando-se para a Primeira Guerra Mundial, foi em grande parte auxiliado pela Rússia, custeado pela França, enfim. O Bismarck, sabendo disso, ele tenta isolar a França fazendo um tratado com a Rússia. Porque assim, se a gente declarar guerra para a Rússia, se a gente declarar guerra para a França, ou a França declarar guerra para a gente, a Rússia não vai entrar na guerra. Então, o Bismarck ele tenta fazer toda uma aliança para proteger a Alemanha. O Bismarck ele sai do cargo de chanceler no fim do século XIX, que vai ser onde vão se fazer as cagadas que vai vir depois, que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Basicamente, com isso eu encerro. Né? Eu espero que tenha ficado claro aí toda essa situação, mas é importante a gente olhar a questão da unificação da Alemanha, porque foi o surgimento dessa nação que acabou mexendo com toda a estrutura da Europa durante o século XX, principalmente durante os primeiros 50 anos do século XX. Afinal, nas duas guerras mundiais, a França tem um papel, a Alemanha tem um papel de protagonismo. Com isso, eu encerro.